o brasileiro não come dólar. É. Cara, o brasileiro come dólar, se você for pensar. Tudo que a gente produz em termos de commodity agrícola tem um preço em dólar no mercado internacional. Então, se o dólar sobe, o pãozinho na padaria tá mais caro. A carne no mercado tá mais cara. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema que afeta todo mundo, mas pouca gente percebe: o dólar. Será que você realmente não precisa se preocupar com ele? Será que a alta do dólar não mexe com o seu dia a dia? A resposta pode te surpreender. Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar como isso impacta sua vida e, mais importante, o que você pode fazer para se proteger. Então, assim, a cesta de consumo do brasileiro, mesmo que ele receba em reais e gaste em reais, ela é dolarizada, indiretamente. Então, impacta sim. Quando o dólar dispara, a gente vê reflexo da inflação aumentando, que é o impacto justamente nos preços. Foi o que aconteceu em 2020. O ano da pandemia começou, o dólar deu aquela disparada. Quanto que foi lá o IGPM até metade do ano? Mais uns 40% de alta. Imagina o cara que teve que ajustar o aluguel, chegou na hora de ajustar 40% mais caro. Então, impacta sim a tua vida. Você já ouviu algum político dizer: o brasileiro não come dólar, então não precisa se preocupar? Pois é, mas a realidade é bem diferente. O preço do pãozinho, da carne, da gasolina, do aluguel, tudo isso sofre impacto do dólar. E sabe por quê? Porque boa parte do que a gente consome tem algum custo atrelado ao mercado internacional. Acho que tem uma declaração de algum membro do governo, não vou lembrar exatamente, que falou algo assim: o brasileiro não come dólar. Cara, o brasileiro come dólar, se você for pensar. Tudo que a gente produz em termos de commodity agrícola tem um preço em dólar no mercado internacional. Então, se o dólar sobe, o pãozinho na padaria tá mais caro. A carne no mercado tá mais cara. Tudo que tem algum... Você tem taxa de aluguel, não sei se o seu aluguel é reajustado pelo IGPM, mas de boa parte da população é. O dólar sobe, o IGPM sobe um absurdo. Gasolina subindo? Pois é, o petróleo é cotado em dólar. Alimentos mais caros? Muitas commodities agrícolas seguem o preço do mercado internacional. Aluguel pesando no orçamento? O índice que reajusta os contratos, IGPM, sobe quando o dólar dispara. Ou seja, mesmo que o seu salário seja em reais, o seu custo de vida está sim dolarizado de forma indireta. Tem um indicadorzinho que a galera ela pode ter em mente, que é o que chama pass-through. O que é pass-through? A alta do câmbio que vai se revelar na inflação. Então, esse pass-through, os economistas estimam em mais ou menos 10%. Então, tipo assim, se o câmbio subir 20%, a gente vai ter... Pega 10% disso e joga na inflação. Então, pô, se o câmbio subir 20%, em um ano a gente vai ter um acréscimo de 2% na inflação. Se o câmbio cai 15%, a gente vai ter uma queda no IPCA, depois de 12 meses, de 1,5%. Agora vem a parte que muita gente costuma errar: espera o dólar baixar para investir. Mas, e se eu te disser que ele pode continuar subindo? Por exemplo, lá em 2020, quando bateu R$4, todo mundo achou um absurdo, e hoje? Quase R$6. O que parecia caro ontem hoje seria um baita desconto. Quer proteger seu dinheiro? Invista de forma inteligente. Ter ativos dolarizados, como ações internacionais, fundos globais ou até commodities, pode equilibrar seu patrimônio e proteger seu poder de compra. Pense nisso. Tem como se proteger, e eu sempre brinco com aquela balança de ativos e passivos. Se a gente está gastando em dólar indiretamente, o dólar sobe, o preço das coisas até mesmo em reais fica mais caro, eu tenho que ter ativo para contrabalancear. Então, tem alguma coisa na tua carteira que vai te propiciar um ganho de poder aquisitivo numa moeda mais forte. E aí, nesse momento, a galera não tá querendo fazer isso, porque o dólar tá caro. Fala, ai meu Deus, eu até queria investir internacionalmente, mas eu vou esperar porque agora o dólar tá muito caro. E aí, o que eu tenho para dizer, cara, assim, ele nunca tá tão caro que não possa ficar mais. Houve momentos em que o real se fortaleceu, como no início dos anos 2000, mas o cenário hoje é bem diferente. A China não cresce como antes, as commodities não estão explodindo, e o Brasil tem desafios fiscais enormes. Então ficar esperando o dólar voltar para R$4 pode ser um erro caro demais. Mas a gente pegou, acho que 2002 até 2005, 2006, por aí, foram anos seguidos do real se fortalecendo frente ao dólar. Mas parece ser, por mais que tenha sido vários anos, algo meio atípico, um acontecimento isolado. Mas tem vários momentos em que o real sim se fortalece. Tendem a não se sustentar por muito tempo. E tinha outra coisa que ajudava, né? Que é o que a gente chama de termos de troca. As coisas que o Brasil exportava, que é commodity basicamente. Então minério de ferro, grãos e tudo mais, estavam num preço caro pra caramba. Então pensa só que o saco da soja custa $100. O cara que vende a soja, o que ele precisa fazer? Pegar os $100, vender e comprar real. Se o saco da soja, então o meu câmbio está equilibrado, sai de $100 para 200,
a gente está exportando a mesma quantidade de soja, só que agora, por saca de soja, está entrando $200 no Brasil. Então isso tende a fortalecer a nossa moeda, fazer o dólar cair. E isso ajudou muito o dólar a cair nesse período. E era muito de China também, importando muito. Crescendo pra caramba. Então, pô, e a gente não tem o mesmo cenário hoje. A gente não tem as commodities num preço, cara, que fala o seguinte, caraca, esses chamados termos de troca no Brasil estão, assim, pô, fortalecendo pra caramba o câmbio brasileiro. Então é muito difícil isso acontecer. Quando que normalmente isso acontece? Cara, quando você tem uma economia como a China, por exemplo, que ela é subdesenvolvida e ela está num processo de desenvolvimento econômico forte e gasto com muita infraestrutura. Então ela consome muita gente saindo do campo e indo para a cidade. O que esse cara faz? Ele come mais. Então grãos, pum, impactado positivamente. E o cara está construindo estrada, prédio, casa. O que ele demanda? Minério de ferro. E o Brasil, pô, exportava os dois. Hoje a China não cresce nem perto do que ela crescia nessa época. Então, para as commodities serem negociadas num patamar igual, para a gente ter uma força positiva para o nosso câmbio, é muito difícil, entendeu? Se você chegou até aqui, já sabe que a alta do dólar não é só um problema para quem viaja para o exterior. Agora me conta nos comentários, você já investe em ativos dolarizados ou ainda está esperando o momento certo? Esse conteúdo fez sentido para você? Então já deixa o like, compartilha com aquele amigo que precisa entender isso e se inscreve no canal para mais conteúdos sobre economia e finanças. Até mais!